Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nessa aula iremos conhecer um pouco sobre a equação do primeiro grau. Para começar, qual a definição de uma equação? De acordo com a Wikipédia, na matemática, uma equação é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. Há duas palavras importantes nessa definição. A primeira, igualdade. A segunda, incógnitas. A igualdade em uma equação pode ser comparada com uma balança que está equilibrada. Se tenho duas maçãs idênticas nos dois lados de uma balança, podemos afirmar que a balança está em equilíbrio. Entretanto, se tirarmos uma maçã do lado esquerdo da balança, ela ficará desequilibrada, ficará pendendo para o lado direito. Agora, para restaurar o equilíbrio da balança, poderíamos retirar uma maçã do lado direito e assim cada lado da balança ficaria com apenas uma maçã, portanto, em equilíbrio. Nessa hora, você levantou a mão como se estivesse em uma sala de aula para fazer a seguinte pergunta. Tudo bem, entendi como funciona a equação utilizando maçãs, mas quero saber como funciona com números, não com maçãs. Aliás, eu nem gosto de maçãs. Calma, com números vamos utilizar o mesmo princípio que utilizamos com as maçãs. E se você não gosta de maçãs, jogue-as fora e substitua as maçãs por números. Vamos supor que no lado esquerdo da balança tenha o número 2 e no lado direito também tem o número 2. Podemos afirmar que ela está em equilíbrio, não é mesmo? Entretanto, se no lado esquerdo tivermos 3 e no lado direito tivermos 4, aí o equilíbrio vai para o espaço sideral. Agora vamos usar a imaginação. Você está vendo uma balança gigante em que de um lado temos o número 4 gigante e do outro lado também temos o número 4 gigante. Nesse momento, nós sabemos que a balança está em equilíbrio. Como você é uma pessoa inteligente, faria a seguinte pergunta: como faço para sempre manter o equilíbrio dessa balança? Ao responder essa pergunta, estaremos aptos a operar com qualquer equação que apareça em nossa frente. Então, para sempre deixarmos a balança equilibrada, basta tão somente manter ambos os lados com os mesmos elementos. Na nossa balança imaginária, temos o 4 em ambos os lados. Se subtrairmos um de um lado, devemos subtrair um do outro lado. Se ambos os lados tinham 4, agora eles têm apenas 3. Nesse caso, a balança ainda permanece em equilíbrio. Então, a regra de ouro para manter a balança equilibrada é somar, subtrair, multiplicar e dividir o mesmo número de ambos os lados. Agora, se você chegou até aqui e não conseguiu ficar com tédio, saberá o princípio básico de uma equação: manter a balança sempre equilibrada. Agora vamos falar sobre a incógnita. O que é uma incógnita? Vou novamente recorrer à Wikipédia para essa definição. Então, de acordo com a Wikipédia, em matemática, uma incógnita é uma variável cujo valor deve ser determinado de forma a resolver uma equação ou inequação. Acho que essa definição não ajudou muito. Então vamos esquecer isso e apenas saber que uma incógnita é um valor desconhecido. Normalmente utilizamos a letra x para representar esse valor. Mas por que o x? Bem, isso já é uma outra história. Nada impede, entretanto, de se utilizar outras letras para representar o valor desconhecido. Nesse momento, você deve estar pensando consigo mesmo: e de onde saiu aquela história de quando passo o número para outro lado de uma igualdade, em uma equação devo trocar de sinal? Na verdade, essa técnica é um método prático para sempre manter a equação em equilíbrio. Pois bem, tomemos como ponto inicial a igualdade 1 é igual a 1. Ou seja, temos um no lado esquerdo da igualdade e um no lado direito da igualdade. Perceba que essa relação de igualdade é verdadeira, correto? Eu ouvi você dizer sim. Vamos subtrair de ambos os lados uma unidade. Então fica no lado esquerdo 1 menos 1, do lado direito 1 menos 1, ou seja, 1 menos 1 igual a 1 menos 1. Quando eu passo o número de um lado para outro, trocando o sinal de operação matemática, estou apenas cancelando o número, tornando-o neutro e dessa forma não alterando a equação, ou seja, deixando-a verdadeira. Vamos voltar à relação de igualdade 1 igual a 1. Se eu pego o número 1, que está do lado esquerdo, e movimento ele para o lado direito, trocando o sinal, teremos um cancelamento desse número, e dessa forma a equação estará em equilíbrio. Fica assim: 0 é igual a 1 menos 1, ou seja, 0 é igual a 0. Assim, movendo o número de um lado para outro, mudando o sinal de operação, é nada mais, nada menos que um cancelamento desse número. Falamos até aqui sobre a equação. Mas o que é uma equação de primeiro grau?
Uma equação na forma ax mais b igual a zero, em que a e b são números reais e a deve ser diferente de zero, é uma equação de primeiro grau. O que há de diferente nela, você perguntaria? A maneira de se reconhecer uma equação de primeiro grau é observando a incógnita x. Se o x está sozinho, isto é, o x não possui expoente visível, na verdade o expoente é 1, mas não há necessidade de colocá-lo lá, estamos diante de uma equação de primeiro grau. Mas lembre-se que o 1 deve ser o maior expoente possível da equação. Vejamos nesse exemplo de equação de primeiro grau, do 2x menos 4 igual a zero. Nesse exemplo, temos algumas partes importantes da equação. Primeiro, o valor desconhecido, x. Segundo, o valor de a igual a 2. Por fim, o valor de b, que é igual a menos 4. Chegou a vez de falar da raiz da equação. O que é que significa a raiz de uma equação? Opa, não é esse tipo de raiz que iremos falar. Deixe os biólogos falarem sobre isso. A raiz da qual estamos interessados é a raiz de uma equação. Então, a raiz de uma equação é o valor que x deve assumir para que a equação se torne verdadeira. Por exemplo, na equação 2x menos 4 igual a zero, o único valor de x que torna essa equação verdadeira é 2. Se o valor de x é igual a 2, então temos 2 vezes 2 menos 4 é igual a zero. 2 vezes 2 é 4 e 4 menos 4 é igual a zero. Portanto, 0 é igual a zero. Essa relação matemática é verdadeira. Quais as soluções de uma equação de primeiro grau? Aí temos três possibilidades. Primeiro, uma única solução. Segundo, infinitas soluções. Terceiro, nenhuma solução. Como exemplo de equação com uma única solução, temos 2x é igual a 4, em que x é igual a 2. Só existe um único valor de x, que multiplicado por 2 resulta em 4. Como exemplo de equação com infinitas soluções, 0 vezes x é igual a 0. Você pode escolher qualquer valor de x, que o resultado sempre dará 0, tornando a equação verdadeira, pois qualquer valor multiplicado por 0 sempre será 0. Como exemplo de equação sem nenhuma solução, 0 vezes x é igual a 4. Tente encontrar um valor que multiplicado por 0 tenha como resultado 4. Antes de você tentar fazer essa proeza, já lhe adianto logo, você não encontrará nenhum valor. Mas se você não está acreditando em mim, faça por sua conta e risco. Isso acontece porque qualquer valor de x multiplicado por 0 sempre terá como resultado 0. Então, não existe valor de x que multiplicado por 0 tenha como resultado 4. Uma coisa importante sobre a equação do primeiro grau é em relação ao gráfico da função. Ora, e antes de entrarmos nesse assunto, vamos conhecer o plano cartesiano. Conforme a Wikipédia, o sistema de coordenadas do plano cartesiano, também chamado de espaço cartesiano, é um esquema reticulado necessário para especificar pontos em um determinado espaço, com dimensões. Deixa que eu traduzo. No plano cartesiano, podemos determinar pontos em um plano. Uma folha de papel sobre uma superfície sem ondulações é um bom exemplo de plano. No sistema cartesiano, temos dois eixos. O primeiro, o eixo horizontal, chamado de abscissa. O segundo, o eixo vertical, chamado de ordenada. O eixo da abscissa é representado pela letra x, já o eixo das ordenadas pela letra y. Uma das formas de memorizarmos esses eixos é simples. Qual a letra mais famosa e mais importante do mundo que representa um valor desconhecido? Acho que alguém gritou. É o x. Mais uma pergunta. A abscissa começa com que letra do alfabeto? Sim, eu sei que você gritou o nome da letra A. Se não gritou com a sua voz, gritou na sua mente. Nesse momento, espero que tenha ligado os pontos. O x está ligado à letra A da palavra abscissa pelo grau de importância que ambas possuem. Agora vamos desenhar o gráfico cartesiano. Primeiro, trace uma reta horizontal e faça marcações que tenham a mesma distância. Depois disso, trace uma linha vertical cruzando com a linha horizontal anteriormente criada de forma a desenhar uma cruz. Faça marcações nelas também do mesmo modo como a primeira. No centro da cruz está localizado o ponto central do plano cartesiano, a localização 0, 0. Veremos agora como funciona o plano cartesiano. No eixo x, tendo como referência o ponto central,
Movimentando-se para a esquerda, temos os valores negativos. E movimentando-se para a direita, teremos valores positivos. No eixo Y, tendo como referência o ponto central, movimentando para cima, temos valores positivos. Movimentando-se para baixo, temos valores negativos. No eixo de X, os valores crescem à medida que nos deslocamos para a direita e decrescem à medida que nos deslocamos para a esquerda. No eixo Y, os valores crescem à medida que nos deslocamos para cima e decrescem à medida que nos deslocamos para baixo. Há 4 regiões no plano cartesiano: o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Agora que já conhecemos o plano cartesiano, o próximo passo é saber como desenhar a equação de primeiro grau nesse plano. Vamos usar como exemplo a equação 2x menos 4 igual a 0. Agora vamos atribuir ao x o valor de 1. Assim teremos como resultado 2 vezes 1 menos 4, ou seja, 2 menos 4 igual a menos 2. Depois disso, vamos atribuir ao x o valor de 3. Assim temos como resultado 2 vezes 3 menos 4, ou seja, 6 menos 4 igual a 2. Assim, quando x for 1, y é menos 2. E quando x for 3, y será 2. Pegue esses dois pontos e marque no plano cartesiano. Se você ainda é iniciante, talvez esteja um pouco perdido, mas não se preocupe, vou te mostrar o caminho. No primeiro ponto, o valor de x é 1, então devemos contar uma unidade a partir do ponto central de x, do eixo x. O valor de y é menos 2, então devemos contar 2 unidades para baixo no eixo y. Fazendo o traçado paralelo aos eixos, obtemos o cruzamento. Temos nossa primeira coordenada. No segundo ponto, quando o x for 3, y é 2. Isso significa que devemos contar 3 unidades a partir do centro no eixo x e devemos contar 2 unidades para cima no eixo y. Agora temos a segunda coordenada. Basta ligarmos os pontos e teremos a representação da equação 2x menos 4 igual a 0 no plano cartesiano. Há outros detalhes a se considerar em relação à equação do primeiro grau. Na equação 2x menos 4 igual a 0, temos o valor de a igual a 2 e o valor de b igual a menos 4. O gráfico da equação corta o eixo do y no valor de b, nesse caso, no menos 4. A raiz da equação é onde a reta corta o eixo de x. Nesse caso, corta no 2. Podemos notar isso no gráfico. Pronto, espero que tenha aprendido mais um pouco sobre a equação do primeiro grau. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Valeu, até a próxima, Feliz Natal e Feliz Ano Novo!